está falando sobre os sistemas de determinação sexual, correto? Sim. Aí a gente falou do XY, que era o nosso, né, nosso de peixe, de alguns insetos, etc. Do X0, do ZW, certo? E a gente parou aqui no sistema haploide-diploide. Esse sistema haploide-diploide, a gente já havia comentado lá atrás, lá no ano anterior, em relação às abelhas e tal, estão lembrados disso? Sim. Beleza. Aí eu falei com vocês assim, ó, o macho nessa espécie, ele vai ser haploide, enquanto que as fêmeas serão diploides. Na verdade, não é bem isso não, mas assim, na prática vale. Na prática isso vale. Beleza? Ok. Aí, peguei aqui como exemplo, né? Peguei aqui como exemplo insetos sociais. Insetos sociais. E a gente pode citar as mais famosas, né? As abelhas, mas isso vale para outros insetos também. Formigas, por exemplo. A lógica é a mesma. Belezinha? E aí, galera, eu só queria lembrar um pouquinho o que eu comentei, só comentei com vocês no ano passado e ia lembrar para vocês esse ano, que é o fenômeno da partenogênese, que eu falei com vocês ano passado, esse ano, sei lá que ano que foi, acho que foi ano passado mesmo, já estou até meio confuso Em já. algum momento. Falamos no segundo ano de vocês que acontece nos insetos sociais, acontece em alguns vertebrados também, que é o lance da partenogênese. Aí, na partenogênese, eu usei como exemplo as abelhas, que eu peguei aqui, ó, eu tenho a rainha, que é uma fêmea, então se ela é uma fêmea, ela tem que ser diploide, que vai namorar com o zangão, que é um macho, como é um macho, tem que ser haploide, certo? Beleza. Certo. Aí a rainha, ela vai produzir seus gametas, óvulos haploides, e se ela produzir, ela sendo diploide, produziu óvulos haploides, significa que a divisão utilizada foi qual? Não, peraí. Mitose ou meiose? Meiose. Meiose. Beleza. Já o macho, ele vai produzir espermatozoides. Então, como é um gameta, tem que ser N também, certo? Mas ele já é N, né? Então, se ele já é N, produziu gametas N, ele os produziu através de divisão mitótica, né? Não meiótica, beleza? Bom, show. Aí o que vai acontecer? Quando você juntar esses dois, quando você tiver a fecundação, juntou esses dois, você vai formar um zigoto, um N de cada gameta, então a gente está falando de um zigoto que é 2N. Ora, se é um zigoto que é 2N, obrigatoriamente esse zigoto tem que ser uma fêmea. Concordamos? Vai virar uma larva, né? Vai virar uma larva feminina, já que ela é diploide, certo? E aí, aquela historinha, essa larva ela pode virar uma operária, né, uma fêmea estéril, que é o que acontece com a maioria delas, ou ela pode virar uma fêmea fértil, que seria aí uma nova rainha. E não sei se vocês se lembram disso, eu falei na época para vocês que é o que vai determinar se ela vira uma operária ou uma rainha é o que ela come. Sim. Certo? Se ela for alimentada só com mel, operária. Se ela for alimentada com mel mais geleia real, ela fica fértil, né? Então ela se torna uma nova rainha. Belezinha? Faltou quem nessa história? O zangão. Faltou o zangão. Exatamente. Faltou o zangão. E o zangão vem de onde? Vem dos óvulos não fecundados. Isso que é a partenogênese, né? O óvulo
óvulos não fecundados vão virar zangões. Como o zangão ele veio só de um gameta, então ele tem que ser N. E o fenômeno da partenogênese está aqui. Ok? Ok. Isso aqui nós já tínhamos falado, certo? Ano passado e tal, só estou dando uma relembradinha aqui nesse conteúdo. Bom, agora vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Porque, na verdade, essa questão da ploidia não é bem a ploidia, vamos chamar isso aqui de observação, não é bem a ploidia que está determinando o sexo aqui, não, tá? Na verdade, o gênero, vou botar assim, o sexo do inseto, ele vai depender de um gene, depende de um gene chamado de CS, conhecido pela sigla, né? CSD. Pessoal, a lógica aqui é o seguinte: esse gene, ele é um gene que tem muitas versões alélicas dele. Ou seja, ele tem muitas variações. São 19 alelos diferentes. Alelos são genes, beleza, gente? Beleza. Alelos são genes. Então, existem 19 alelos diferentes. A lógica aqui é o seguinte: se o indivíduo ele for homozigoto para esses alelos, ele vai ser um macho. E aí, pensa comigo, se o indivíduo, não, peraí, deixa eu falar um negócio antes aqui. E se ele for heterozigoto, ele vai ser uma fêmea. Então, ó, se ele for homozigoto para esse gene, ele vai ser um macho. E se ele for heterozigoto, ele vai ser uma fêmea. É o contrário dos humanos, então. Não. Lembra que a gente tem aqui 19 alelos. A gente tem 19 alelos. Então, imagina, eu tenho 19 variações do mesmo gene. Eu encontrar um indivíduo com 2 alelos iguais de 19, a probabilidade é alta ou baixa? 2 alelos iguais e 19. De 19 diferentes. Tipo assim, para ficar mais claro o que eu estou falando. Imagina assim, o alelo vai ser azinho, azão, azinho 1, azinho 2, azinho 3, até azinho 16. Beleza? Aham. Aí, a chance de eu ter no mesmo indivíduo, 2 alelos iguais é alta ou baixa? Vou pensar. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu acho. Acho que é baixa. Ó, Não, eu acho que eu tô entendendo mais. olha só, vou imaginar assim, ó, eu tenho o azão, é um alelo. Sim. Eu tenho o azinho 1, é outro alelo. Eu tenho o azinho 2, é outro alelo, 3 é outro alelo, até o 18. Aí, eu tenho 18 azinhos mais um azão. Eu tenho 19 genes. Sim. Cada indivíduo só pode ter 2. Certo? Então, eu tenho um indivíduo azinho 13, por exemplo, vai ser fácil ou difícil? É difícil. Difícil. O mais comum é eu encontrar indivíduos o quê? Heterozigotos. Sim. Heterozigotos. O macho, como ele só tem como ele é só N,
Então ele nunca vai ter dois, ele vai ter só um. Se ele vai ter só uma versão desse alelo, ele vai ser macho. Sacou? Ok. Porque imagina, se eu tenho dois alelos diferentes, eu sou heterozigoto. Se eu tenho dois alelos iguais, eu sou homozigoto. E se só tenho um, galera, eu não vou ter outro, eu só tenho um. Então, se eu só tenho um, eu vou ser macho. Sim. Entenderam a lógica? Acho que sim. Porque é isso que, por exemplo, assim, eu posso encontrar um macho diploide? Posso. Desde que ele seja homozigoto. É provável que eu encontre? Não. É muito difícil. É muito Sim. difícil eu pegar um indivíduo lá, um óvulo azinho 13, que foi fecundado por espermatozoide azinho 13. É muito difícil. Por isso que, como regra geral, os machos serão haploides, porque ele só carrega uma versão do CSD, não carrega duas. Certo. Deu para entender, gente? Ok. De boa? Davi já deu ok. Sabrina, Professor, eu não consegui Isabel. entender muito bem, não. Não, olha só. A gente começou. O jeito mais fácil da gente entender isso é o lance do CN é macho, C2N é fêmea. Essa é a regra, beleza? Por isso que eu chamo de sistema haploide diploide. O que eu estou explicando para vocês que a lógica por trás disso não é bem uma questão da ploidia, não. É uma questão desse alelo aqui, ó, desse gene aqui. Então, por exemplo, eu falei com vocês que esse gene ele tem 19 versões, beleza? Nesses animais existem 19 versões desse gene, mas cada indivíduo só pode carregar dois. Concorda comigo? Aham. Se o indivíduo for diploide, né? Então só pode carregar dois. Vamos imaginar um indivíduo diploide. Aí esse indivíduo vai carregar, por exemplo, o CSD1 e o CSDC2. Ele é homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto. Heterozigoto, fêmea. Sacou? Ah, e se ele for Entendi. CSD19, CSD1? Heterozigoto também. É heterozigoto também, então é fêmea também. E por aí vai. Como eu tenho muitas versões, no indivíduo diploide é mais provável que eu tenha uma combinação entre elas e não duas iguais. Concorda? Sim. Mas pode acontecer? Pode. E se o cara for CSD15, CSD15? Aí ele vai ser homozigoto, certo? Ele vai ser diploide e vai ser homozigoto. Aí vai aparecer um macho. Entendi. Porque a questão é, se o cara for homozigoto pro alelo, ele vai ser macho. Se ele não for, ele vai ser fêmea. Beleza? É essa que é a lógica. Por que a gente relacionou o N para o macho? Porque o N só vai carregar um. Como ele só vai carregar um, então, se ele é N, ele tem que ser macho. Porque ele não tem uma versão diferente, só tem uma versão do gene. Beleza. Fez sentido? Aham. Então, é importante a gente entender que, mesmo que o indivíduo seja diploide, pode ser macho? Pode ser macho. Porque a questão não é simplesmente ser diploide ou haploide. A questão é ter esse gene em dupla ou não. Essa é a questão. Entendi. Ficou claro agora? Melhorou? Tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, então é provável que tenha mais mulher, né? Com certeza. E isso serve, no caso, para as abelhas também? É para abelha mesmo que eu tô falando. Então, mas a abelha, tipo, eu não sei, mas a rainha, não tem só a rainha de fêmea? Não. Todas as operárias são fêmeas. Nossa. Tá bom, obrigada. Você encontra muito mais uma fêmea do que macho numa colmeia. Entendeu? Entendi. Tudo aqui é soldado, que cuida de larva,
que vai coletar pólen, que vai coletar néctar, é tudo fêmea. O zangão, ele não tem uma função de trabalhar na colônia, na colmeia. Ele só tem função reprodutiva, então ele é um bom vivan, assim, entendeu? Ele não Ah, faz tá. nada, ele não trabalha, não faz nada. Entendi. Ele só dá despesa. Gigolô. Ele só dá despesa. Então, assim, a quantidade de zangões na colmeia é muito pequena. Assim, proporcionalmente, claro, né, que eu tô falando. Aham. A maioria absoluta é fêmea. Beleza? Mais perguntinhas? Tranquilo. Beleza. Então vocês entenderam que a lógica não é simplesmente ser a prole de prole. A lógica é se o cara tem 2 alelos iguais ou não. Beleza? Se não tiver 2 alelos iguais, é fêmea. Se tiver esses alelos ou um só ou 2 iguais, é macho. Dúvidas? Mais nenhuma? Beleza. Bom, então vamos lá. A gente viu aqui os tipos de sistemas. Agora, voltando um pouquinho para o humano, a gente vai falar de tipos de herança relacionadas ao sexo. Beleza? Aí, no caso, a gente está falando de humano mesmo, tá? Então, ó, a gente está falando agora os tipos de heranças, beleza? Então, primeiro tipo de herança, a gente chama de herança ligada ao sexo. Ó, a gente tem herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo e herança influenciada pelo sexo. São 3 tipos, beleza? Então, herança ligada ao sexo. Pessoal, sempre que a gente ouvir essa expressão, herança ligada ao sexo, a gente está falando de uma herança que está relacionada sempre com o cromossomo X. Ok? Então, relacionadas ao cromossomo X. Então, toda vez que eu ouvir falar herança ligada ao sexo, eu estou falando que o gene para aquela característica está obrigatoriamente no cromossomo X. Tá claro isso? Ok. Beleza. Então, relacionado ao cromossomo significa, na prática, né, que o gene está no cromossomo X. Ele não está no cromossomo Y, ele está obrigatoriamente no cromossomo X. Aí vamos pegar aqui um exemplo. Uma herança conhecida, que é o daltonismo. É um exemplo humano de herança ligada ao sexo, que ele está no cromossomo X. E aí, se ele está no cromossomo X, galera, vocês já ouviram falar que daltonismo é mais comum em homens do que em mulheres? Sim. Já ouvimos isso em algum lugar? Já. Beleza. Ó, para vocês terem uma ideia, no daltonismo, a gente tem aí mais ou menos 5 a 8% dos homens é a frequência de portadores de alelos, de daltônicos, tá? Enquanto que você compara com mulheres, dá mais ou menos 0,04% das mulheres. Nossa, é uma diferença grande. É uma diferença grande. E aí, a gente consegue imaginar por quê? Na verdade, eu só consigo imaginar contra isso daí, porque... Como assim? Porque se ele aparece no cromossomo X e as mulheres têm 2 cromossomos X, eu não faço ideia de por que no... Porque é uma herança recessiva. Ah. Então, sacou? Então, quando aparece nos 2x, aí... Não. Tá. É isso aí. Por exemplo, assim, como é recessiva,
Uma mulher, para ser daltônica, ela precisa que o alelo para o daltonismo esteja presente nos dois X, o X que veio do pai e o X que veio da mãe. Sim. E no caso do homem, um único alelo é suficiente para causar o quadro. Eu não preciso de dois. Por isso que ele é mais comum, né? Toda herança ligada ao sexo é muito mais comum em homens do que em mulheres. Então, por exemplo, assim, quer ver? Vamos pensar em mulheres, né? Se eu coloco assim, ó, mulher é XX, não é isso? Sim. Então, ó, uma mulher XDzão, ela vai ser normal, assim como uma mulher XDzão, XDzinho. Então, aqui, ó, eu tenho mulheres que são normais, beleza? Quem que vai ser a mulher daltônica? A mulher que for XDzinho, XDzinho. Aí essa mulher aqui, ó, ela vai ser afetada. Ela vai ser daltônica, beleza? E no caso dos homens? No caso dos homens, a história muda, porque, por exemplo, se eu tiver homem XY, correto? Ele só carrega um X. Então eu tenho Xão, Dzão, Y. Aí esse aqui vai ser um homem normal. Vai ser um homem normal. E se o cara for X, Dzinho, Y, esse cara vai ser um homem daltônico. Então, um único alelo Dzinho é suficiente para tornar o homem daltônico. E no caso da mulher, são necessários dois. Por isso que é mais comum se encontrar homem daltônico que mulher daltônica. Entendi. De boa, pessoal? Todo mundo lembra o que é o daltonismo? Deixa eu ver. É quando você não... não sei como descrever isso da melhor forma possível, mas quando você não consegue enxergar a cor direito. Isso, Algumas cores, né? Isso está relacionado com o quê? Nossa, eu não faço ideia. Com os cones. E bastonete, certo? Com os cones. Ah, tá. Com os cones da retina. O indivíduo normal, galera, ele vai ter cone para 3 sensíveis a 3. Vocês lembram o que são cones e bastonetes? Né, para comer de conversa? Eu só sei que cone é para enxergar quando tem presença de luz e bastonetes é para quando não tem. Não. Não é bem Isso isso, daí não. isso daí é o jeito que a gente aprende no cursinho, mas... Não, mas não é bem isso, não. Vamos fazer aqui um parênteses? Uhum. Antes de começar a dar outro exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver se dá tempo de falar isso. Dá. Olha só. Vou imaginar assim, ó. Só pra gente lembrar como é que é a estrutura do olho. Todo mundo lembra as partes do olho, gente? Eu não lembro se eu dei isso em fisiologia para vocês. Não, Eu acho que eu não, né? deu não. Órgão dos sentidos a gente não fez, não, né? Então, olha só. Vou fazer aqui, ó. Um olhinho. Aí. Aí eu vou encontrar assim. Isso. Certo? Certo. Beleza. Então é isso aqui que a gente vê no olho lá. Um olho bem macabro, né? Tá parecendo olho de It, é coisa. Então, né? Muito bom. Mas dá para entender, certo? Deu. Beleza. Então, olha só. O que eu tô vendo aqui... Nossa, isso ficou péssimo, hein? Então, olha só. O que eu tô vendo aqui são as pálpebras. Beleza? Estou vendo aqui, ó. A pálpebra aqui teria os cílios e tal, papapá. Isabel, as pálpebras servem para quê? Para proteger, eu acho, não? Os olhos. Proteger de quê? De poeira, algo, talvez tipo, insetos pequenos também, não sei. Não. Então aí.
Não sei, então, eu achava que era pra isso. As pálpebras servem para umedecer a Hidratar. córnea. Isso. Umedecer a córnea. Por isso que a gente pisca. Porque as glândulas lacrimais, elas estão aqui embaixo, certo? Então, elas liberam o seu conteúdo aqui na parte inferior do olho. Aí, quando você pisca, você molha a pálpebra e quando ela sobe, ela vai espalhando a secreção lacrimal por cima da córnea, que é a parte mais externa do olho. Beleza? Isso Sim, aqui... professor. Oi? Beleza, aqui você ficou um tempo, eu achei que você estava esperando responder, mas enfim, entendi. Beleza. Essa parte colorida do olho a gente chama de quê? Íris. É íris. Íris. O que dá cor a íris? Melanina. Quanto mais melanina tiver, mais escuro fica. Quanto menos melanina tiver, mais claro ele vai ser. Então, um olho azul, ele não é azul, ele tem pouca melanina. Um olho verde tem mais ou menos melanina. E um olho mais castanho que tem muita melanina. Beleza? A íris tem uma abertura. Como é que a gente chama essa abertura? Aí é retina, vai. Não. Não, meu Deus. A menina dos olhos aqui, como é que a gente chama? Pupila. Pupila. Isso. Pupila. A retina é lá no fundo do olho. Lá no fundo. Isso. E aqui não dá para ver, porque é transparente, mas eu estaria vendo a córnea, que é a parte mais externa. Se eu encostar no olho, eu encosto na córnea. Ok? Aí eu vou lá e vou fazer um cortezinho diferente aqui, ó. Vou pegar o olho. Vou pegar o olho e vou fazer um corte assim. Beleza? Então, ó, vou fazer um olho azul aqui. Vou fazer um olho azul. Ele está de lado, certo, gente? Sim. Ele está de lado. Então, o que eu acabei de pintar de azul aqui é a íris, certo? E o espaço aberto é a pupila, correto? Certo. Aí a gente vai ter a parte transparente do olho. Vai ficar aqui, que vai ser a nossa córnea. Então, em rosinho aqui, ó, eu acabei de representar a nossa córnea, que é a parte transparente do olho, beleza? O nosso olho, galera, ele tem 3 camadas, 3 túnicas. Esses envoltórios nós chamamos de túnicas. Ó, quais são as túnicas oculares, tá? De fora para dentro. De fora para dentro, eu tenho a conjuntiva, eu tenho a escleróide e eu tenho a retina, que seria a parte mais interna, que é a parte que me interessa, beleza? Então, ó, localizado internamente no globo ocular, a gente tem a nossa retina, sim. Eu estou fazendo de roxinho aqui. Sabe quando vocês tiram uma fotografia, aí dá aquele efeito olho vermelho? Sim. Por que ficou vermelho? Por que os olhos ficaram vermelhos? Né? Eles ficaram vermelhos porque a câmera ela conseguiu fotografar a retina. Retina? Exatamente. Porque a retina, galera, é uma região altamente vascularizada. Como ela é altamente vascularizada, se a câmera conseguir fotografar, pegar a sua retina, ela vai dar aquele vermelho porque tem muito sangue passando. Entendi. Beleza? E associado aqui, ó, no globo ocular, a gente vai ter o nervo óptico,
que vai encaixar aqui no globo ocular assim. Nervo óptico. E aí, repare uma coisa, galera. Aonde esse nervo óptico ele encaixa aqui no globo ocular, eu não coloquei a retina, estão vendo? Sim. Eu não coloquei retina, e é isso aqui, ó, que a gente chama de ponto cego. Que vocês já devem ter ouvido isso, né? Ponto cego. Sim. Ou não? Eu já ouvi, mas eu não sei direito o que é. Tá, deixa eu botar para cá, senão vou atrapalhar meu desenho. Olha só, o que é estimulado para que você consiga ver é a sua retina. Se você não tem retina sobre onde o ponto cego, onde o nervo óptico se insere no globo ocular, então ali você não tem nada que seja sensibilizado. Então não tem como haver formação de imagem, por exemplo. Concorda comigo? Ok. Beleza. Não sei se vocês já fizeram aquele testezinho para achar o ponto cego, assim, com o dedo. Já fizeram isso? Não. Não. Não é, agora não dá para fazer, né? Mas a lógica é assim. Se você vira de frente para uma parede branca, por exemplo, uma parede clara, levanta o braço na altura dos olhos e levanta um dedo assim, ó, na altura dos olhos. Fecha um dos olhos e você move um pouquinho assim, ó. Move um pouquinho para a direita. Ó, aqui é meu ponto cego. Eu estou olhando para frente, não estou olhando para o dedo. Estou olhando para frente. Quando eu desloco eu estou olhando para frente, tá? Ó, aqui já é meu ponto cego. Ó. Como é que eu sei que aqui já é meu ponto cego? Porque essa parte do meu dedo, ela some. Eu vejo o dedo daqui para baixo só. Isso aqui tudo desaparece para mim. Quando você pega o ponto cego. Por quê? É onde a luz está refletindo no objeto, está chegando na minha retina, mas está chegando sobre o ponto cego, né? Aonde o nervo óptico está inserido. É isso que a gente chama de ponto cego. Ah, mas por que eu não vejo? Porque, teoricamente, galera, no meu campo visual, eu deveria ver 2 pontos pretos na minha imagem, assim, que é onde seriam correspondentes às áreas dos 2 pontos cegos. Por que eu não vejo? Eu não vejo porque o meu cérebro ele faz tipo um trabalho de Photoshop. Ele pega a minha imagem, pega a cor predominante na imagem e tampa e cobre o ponto cego, para não me incomodar. Sim. Sacou? Entendi. É isso que a gente chama de ponto cego. Bom, logo atrás aqui da pupila, a gente vai achar a nossa lente. A nossa lente, e a gente chama de lente mesmo, tá? Antigamente chamávamos de cristalino. Então eu vou manter o nome aqui porque é o nome mais antigo, mas eu vou manter cristalino, ou o nome certo, né? Que seria a lente mesmo. Beleza? Esse cristalino, ele está preso por meio de músculos. Por meio de músculos aqui, ó. Nessa região aqui. Beleza? Ok, então a estrutura do olho é mais ou menos essa. Quando a gente pega a retina ela vai ter 2 tipos de células. Bastonetes e os cones. Como que é a diferença do bastonete para o cone? Por exemplo, assim, quando a gente pensa nos cones, os cones, eles apresentam diferentes pigmentos. Eles têm 3 tipos de pigmentos que nós chamamos de opicinas. Cones, bastante são células, tá, galera? Então, Sim. eu vou ter pigmentos chamados de opicinas. Então, eu tenho opicina para o verde, eu tenho opicina para o vermelho e eu tenho opicina para o azul. Ou seja, as 3 cores básicas. Vocês tiveram artes, não tiveram? Sim. Vocês lembram disso? Tem um nome, cores quentes, sei lá como se As chama. cores primárias, As cores primárias. mas no caso as isso. cores primárias são amarelo, vermelho e azul. Ah, é? Sim.
Verde é secundária. Ah, eu jurava que era primária. Bom, mas enfim. Nós temos opções para esses 3 comprimentos de onda. Então, os cones, eles conseguem diferenciar comprimentos de ondas diferentes e são sensibilizados de maneiras diferentes. Aham. Ok? Só que tem um detalhe. O cone, ele é pouco sensível. Ora, como assim pouco sensível à luz? É necessária muita luz para sensibilizar. Por isso que em ambientes mais escuros, na penumbra, etc. e tal, eu não consigo ver cor, porque eu não tenho luz suficiente para sensibilizar o cone. O bastonete, ele só tem um pigmento, só tem um tipo de pigmento, todos eles, que é um pigmento chamado de rodopsina. Beleza? Então, a rodopsina é só um tipo, não varia igual eu coloquei no de baixo, porém, os bastonetes são extremamente sensíveis. Então, qualquer quantidade de luz é o suficiente para estimular o bastonete. Então, por isso que a gente relaciona o bastonete com visão noturna. Aham. Ou seja, ambientes pouco iluminados, eu não consigo estimular os cones, mas eu consigo estimular os bastonetes. Então, eu consigo formar imagem, mas eu não consigo formar imagem colorida. E como eu só tenho um tipo de pigmento, não tenho que diferenciar. Sacou? Então, o cone permite a visão em cores, porque eles respondem diferentemente aos diferentes comprimentos de onda. Então, permite a visão em cores. E no caso do bastonete, é só preto e branco. Como é um pigmento só, visão preto e branco. Dei uma resumida aqui, beleza? Beleza. Ficou entendido, gente? Ficou entendido, sim. Saquei. Beleza. E o Então, daltonismo, então ele tira, ele não... Uma ele pessoa não daltônica tem... não tem um dos pigmentos ali dos cones. Exatamente. Ou ele não tem. Na verdade, são 4 tipos de daltonismo, né? Tem o cara que não consegue ver o verde, aí ele vê tons de vermelho, ele não consegue ver, ele vê um marrom, ele vê uma cor mais próxima do marrom. Tem um daltônico que não consegue diferenciar verde e vermelho, os 2 cones são sensibilizados do mesmo jeito. Então, se você bota, é igual aquela historinha do número, sabe? Você bota o número verde dentro de uma parada vermelha, ele não consegue ver o número, e mais raramente tem o que não consegue ver o azul. E tem aquele que é o mais raro de todos, que não tem nenhum cone. Então, a vida do cara é em preto e branco, literalmente. Literalmente. Beleza? Então, o daltonismo é isso. Você não tem um cone para um determinado comprimento de onda. Tranquilão? Tranquilo. É bom que a gente aproveitou e viu um pouquinho de anatomia que eu não tinha falado ainda. Professor, Diga. eu lembro que no meu 8º ano, eu acho, meu professor de física, ele falou que no olho guardam células mortas. Existe isso mesmo? Na córnea, né? Parte da córnea é morta, parte da córnea é viva. Ah, sim. A Entendi. córnea. Só a córnea. Que é essa parte mais externa aí. Em Entendi. rosa. Beleza? Beleza. Porque as células são muito queratinizadas na córnea, né? E quando elas são muito queratinizadas, elas acabam ficando impermeáveis, elas acabam morrendo. Entendi. Beleza? Tranquilo. Mais perguntas? Não? Beleza. Acho que dá tempo de falar aqui. Eu dei um exemplo, que foi o daltonismo, e tem um outro exemplo, que também é uma doença ligada ao sexo, que é a hemofilia.
e, de novo, segue a mesma lógica. Ela é mais comum em mulheres do que em homens. Tá. Mito, é o contrário. Né? Ela é mais comum em homens do que em mulheres, certo? Até porque hemofilia em mulher seria um problemaço, né? Que é por causa da menstruação, Verdade. certo? Sim. Beleza. Bom, primeira coisa, galera, o que é hemofilia? Olha, eu acho que é quando a pessoa ela tem um corte, assim, ela não consegue cicatrizar o corte, não parar o sangramento. Coagular, isso. Coagular. Dificuldade na coagulação. E por que é difícil a coagulação? Porque vai faltar algum fator de coagulação nesse indivíduo, tá? Então, esse indivíduo aqui, ó, quando eu falo que ele é hemofílico, lembra que esses fatores, eles são proteicos. E se eles são proteicos, a receitinha dele está num gene, beleza? Então, ausência de um fator de coagulação. Geralmente, esse fator é o fator 8, é o tipo de hemofilia mais comum, beleza? Às vezes falta o fator 10 também, é menos comum, tá? Então, a ausência de um fator de coagulação. Então, o gene para o fator 8, ele está diferente, ele está mutado, então ele produz uma proteína que não é funcional. Então, como essa proteína não é funcional, ele não consegue fazer a coagulação sanguínea. Porque a coagulação sanguínea, pessoal, é um mecanismo bioquímico, né? A coagulação, acho que eu falei quando eu falei de sistema circulatório para vocês, não falei? Que coagulação. Vocês não vão lembrar, é porque foi no ano passado, foi no segundo ano, né? Mas tudo bem, eu vou relembrar, pela mesma razão que eu fiz aqui em cima, do olho, eu vou fazer a da coagulação sanguínea também, tá? E aí eu finalizo a lógica aqui, lembrando que a lógica vai ser a mesma. Se for uma mulher XHzão normal, XHzinho normal, ela só vai ser hemofílica se ela for XHzinho. Porque também é recessiva, né? Beleza. A gente também está falando de uma doença ligada ao sexo, que é recessiva. Aí na próxima aula a gente continua, tá bom? Beleza. Valeu, galerinha. Valeu, Enio. professor. Até Até mais, mais. professor. Valeu, professor. Tchau. Valeu, Enes. Tchau, professor. Abraço, gente. Até a próxima. Professor, deixa eu perguntar. Claro, Nicolas. Dia 3, você tinha falado no começo da aula que vão voltar todas normal de novo, todas as matérias e tal. O que eu tenho escutado é isso, Nicolas. Ah, sim. Voltar presencial para geral, entendeu? Aham, tá. Dia 3 de novembro. Isso, foi o que eu ouvi. Aham. Beleza? Não, tranquilo. Beleza. Valeu, Nicolas. Até, hein? Um abraço. Até. Não tá?